Fala galera, beleza? Mais um vídeo, mais uma resenha, hoje sobre o livro Mapa da Maturidade. Os autores são Francisco Corsim e J. Borgognoni. Tô um pouco gripado hoje, peço desculpas, mas vamos lá. Galera, esse livro aqui, primeiro, eu queria dizer como eu cheguei nele, né? Eu descobri o podcast, essas duas pessoas aqui, eles têm um podcast chamado Os Náufragos. E eu descobri esse podcast, na verdade, porque eles estavam criticando o meu filme favorito. Criticando de uma maneira que a primeira vez que eu escutei o podcast eu fiquei muito bravo escutando. Eu falei, cara, como é que ele tá falando tão mal do livro que eu gosto tanto? Tipo, eu discordo disso, disso, disso. Só que depois daquela semana que eu escutei o podcast, eu fiquei muito reflexivo e no fundo eu tinha ficado ofendido, assim, afetado, porque eu sabia que eles tinham razão, eles tinham falado coisas que faziam sentido, né? E aí eu acabei, até por lembrar, né, de que quando às vezes uma pessoa pode falar a verdade pra você, a primeira reação que você tem é de sentir uma raiva, né? Porque enfim, aquela ali pode te bater de alguma maneira, mas no fundo você pode refletir e reconhecer. Então eu conheci os dois, e aí eu fui buscar outros podcasts dele, e eu me reconheci muito pela maneira de pensar do Francisco Scorsin, né? É engraçado porque eu não gostava muito quando o Jota fala, não sei, não me agrada muito. Mas era engraçado porque o Scorsin ele compensava o lado da balança. Eu gostava muito do que ele falava, então sempre escutava os podcasts, né? E aí eu acho que em um determinado momento eu vi que esses caras, principalmente o Scorsin, ele a maneira com a qual ele descrevia o cenário brasileiro, o cenário político, né? Ele é um autor mais da direita, é muito parecido com a maneira que eu penso, né? Na verdade, eu não conseguiria colocar em palavras, mas ele conseguiu colocar, assim, eu me vejo reconhecido em muitos aspectos. Em especial, né, no período das eleições, que eles tiveram um podcast muito bom. Quando o Lula foi eleito, ele disse. O podcast era O Início do Apocalipse, que era um nome. Era uma. Qual é o nome do negócio? Uma ironia, né? Porque, tipo, a maneira com a qual as pessoas da direita lidavam com isso era como se fosse o apocalipse. E ele trazia muita esperança na fala dele, dizendo que não, e. Enfim. Então, só dando um background de como eu conheci eles, né? E aí eles têm um podcast também sobre esse livro, que eles fazem propaganda do livro. E eu decidi comprar. E aí eu quero dizer que eu fiquei muito agradado com o que o Jota escreveu. Porque eu não era muito fã do Jota como podcaster, né? Enfim, mas eu acabei gostando do que ele escreveu. Esse livro aqui acho que é um dos melhores livros que eu vou ter lido durante este ano, né? Então vamos lá, o mapa da maturidade. Primeiramente, aqui na capa a gente tem um mapa. Só que isso aqui também não é uma verdade, porque para maturidade, para uma pessoa se tornar madura, o livro aborda dizendo que não existe um mapa, não existe uma série de coisas que você faça, X, Y, Z, que você vai se tornar maduro. Mas esse livro ele é cheio de cultura e ele utiliza umas referências muito boas a nível de séries, filmes, músicas, e é o que eu vou falar um pouco para vocês hoje, né? Antes disso, o livro ele tem 145, 149 páginas, é um livro pequeno, mas um livro muito profundo. Vamos lá. O livro ele começa com uma referência sobre Stranger Things. Eu assisti uma temporada, não assisti as outras, então acabei ficando um pouco perdido, né? Mas ele começa a falar sobre como os personagens lá eles vão evoluindo na maturidade, né? E ele desenvolve a partir disso. O segundo capítulo, ele fala sobre o filme que eu falei, que eu tinha ficado insatisfeito, né, com o que eles tinham falado. O filme é Na Natureza Selvagem, que é o meu filme favorito até agora, né? Eu não vou falar sobre o filme, depois você procura, enfim. E ele vai desenvolvendo, fazendo uma crítica, dizendo o quanto o personagem principal é imaturo, né? E aí depois ele fala de três músicas, que são as músicas Roda Viva, That's Life e Blowing in the Wind. E depois ele fala mais de três livros, que é O Apanhador no Campo de Centeio, O Voo Noturno e A Linha de Sombra. Então você vê que é um livro que ele tem muita referência. Você não fica de todo perdido, porque ele te explica tudo. Mas se você tiver visto, ouvido essas coisas aqui, você explode a cabeça de tão bom que é, porque é uma análise muito profunda dessas coisas. Vamos lá. Mas falando do livro, né? Quando ele começa a falar propriamente da maturidade, ele fala da maturidade, que é você crescer, ou seja, a maturidade passa por crescimento, e esse crescimento ele exige em alguns momentos o que ele chama de rito de passagem. Então ele começa dizendo que a pessoa, a natureza humana, né, começa muito inocente. E a característica da inocência é o mistério, tudo é um mistério. Para uma criança, é um mistério de como a comida vem, de como os carros andam, de como o céu é azul, de tudo.
um mistério. E aí a criança vai crescendo até que ela chega no momento em que ela é chamada a não ser mais tão inocente em algumas coisas, ela compreender. E para ela sair da inocência, existe ali um rito de passagem que faz com que ela deixe de ser inocente. E isso é muito importante, porque o rito de passagem é o que separa essa fase da inocência da fase próxima, né? Que é a fase do jovem. Tem um lance que ele conta no livro que é a história de uma. Antigamente era feito assim, né? Sei lá, nos vilarejos, nas vilas, não sei. Você tinha as crianças, e aí quando a criança tinha que se tornar um caçador, era motivado tipo assim: olha, você vai caçar e você só volta quando você tiver trago tal bicho. E a criança era meio que solta, abandonada assim. E a criança ia lá, enfim, e conseguia trazer o bicho, e aquilo ali marcava o rito de passagem dela pra deixar de ser criança. Então, a característica da inocência no rito de passagem é que você mistura um desejo com medo. Então, a criança ela tem o desejo por fazer aquilo lá, o inocente, né? Eu vou usar essa palavra. Tem um desejo por fazer aquilo, só que ao mesmo tempo você tem um medo absurdo que você não sabe como é. Você vê muitas pessoas, e isso não só como crianças, né? Mas em várias fases da vida a gente vai precisar do rito de passagem. Então, enfim. Beleza, então considerando o inocente que passou pelo rito de passagem, agora ele é um jovem. E o jovem, ele vai viver lá, enfim. Não tô falando do jovem propriamente, mas o espírito jovem, né? Em muitas áreas da vida diferentes a gente pode viver como inocentes ou como jovens. Então, o jovem, a característica dele é que ele quer resolver as coisas. Ele quer se tornar um adulto. Ele já não é mais inocente, ele tem noção das coisas. Ele quer se tornar um adulto. Só que o jovem quer se tornar um adulto pulando etapas. Só que você não pode pular etapas. Então, para você passar de jovem para adulto, você precisa também de um rito de passagem. Se você for orgulhoso nesse rito de passagem, estufar o peito e falar, eu já sei fazer isso, você pode se dar mal nisso, né? Um exemplo que ele utiliza no livro é o exemplo dos trotes da universidade, quando a pessoa passa na universidade. Sei lá, aí tem aquelas pinta de tinta e ovo podre e bebe pra caramba, essas paradas todas aí. Isso aí é um rito de passagem muito importante que, a nível da universidade, troca você de jovem pra adulto ali, né? Ou então inocente pra jovem, enfim, na universidade. E é engraçado que, como eu falei, o jovem ele quer pular etapas, né, pra chegar na próxima etapa mais rápida. Só que se você pular etapa, você pode se dar mal. Que é o exemplo de, imagina que você tem um calouro, que é aquele calouro chato que não deixa com que os veteranos brinquem com ele, sei lá, tenham liberdade pra poder fazer as coisas. Claro, tu tem limite, mas enfim, faça as brincadeiras sadias lá, enfim, de pintar, de fazer bebê, enfim, não sei o quê, né? Se o jovem ele é um cara chato, muito provavelmente os veteranos vão tomar um abuso dele, falar, cara, que cara insuportável, então deixa ele para lá. E aí, o que que pode acontecer é, provavelmente os veteranos vão querer não mais que aquela pessoa mude de nível, né? Pelo rito de passagem, mas que ela desista por conta daquele rito de passagem, né? Você vê a galera do BOP, tem isso também e tudo mais, enfim. Se o cara reage conforme a estrutura ali, entendendo que o cara que tá propondo o trote, ele tá numa hierarquia acima, ele consegue aproveitar daquilo, né? Faz bem pros dois, uma relação sadia pros dois. Mas se o cara, o jovem, quer pular a etapa, quer ser o bonitão, aí ele tende a se lascar. Depois, você chega à fase adulta. E o adulto é aquele que já passou por dois ritos de passagem, então ele já tem mais consciência das coisas. E o adulto ele tem uma função. A função do adulto é viver a vocação dele. Não é o que acontece a maioria das vezes. Do adulto e pro sábio, você não tem um rito de passagem muito claro. É o único que o rito de passagem é simplesmente você viver a sua vocação. E quando eu falo vocação, não é vocação religiosa, é vocação para aquilo que você acha que é importante fazer no mundo e faz. Se você acha que alguma coisa é importante e você sabe disso e ainda assim você deserta e não faz, você não está vivendo a sua vocação. Então o que separa o adulto do sábio é isso. O sábio é aquele que vive a vocação. Aquele que entendeu o sentido de alguma coisa que os outros não viram e transmite esse sentido para os outros. Transmite o significado maior da vida para os outros, né? Vamos lá, então ele divide dessa maneira o lance da maturidade. Quais são os problemas que a gente tem? Primeiro problema, a inocência, por muitos aspectos, ela não existe mais. E aí, como é que você vai ter ritos de passagem para que alguém deixe de viver em um estágio misterioso ali, que não conhece e tal, para um próximo nível de conhecimento, se essa pessoa não tem mais essa divisão, ela conhece. Um exemplo disso é os jovens de 13 anos bebem, fumam, pode, se beijam,
mais do que uma pessoa numa noite, enfim, e saem e andam de Uber sozinho e etc, e fazem um milhão de coisas. E quando você tem uma inocência corrompida, como nesses casos, você não tem ritos de passagem. O rito de passagem ele fica sem sentido. Se você não tem um rito de passagem, você fica difícil de distinguir quem é jovem e quem é inocente. Esse é o próximo passo. O jovem, ele não se vê com senso de responsabilidade. Próximo passo não, próximo problema. O jovem não se vê responsável. E aí, assim como a criança que tinha um mistério de como o mundo funcionava, de como as coisas eram, se se o, se o jovem não foi educado para isso, ele vai culpar tudo ao redor dele, igual a criança. Deu um branco aqui, mas enfim. O jovem ele culpa tudo ao redor dele, igual a criança culpa. A criança tem justificativa para isso. A criança não entende as coisas, então ela pode culpar mesmo. Mas o jovem não. Mas o jovem que não viveu um rito de passagem legal, ele vai culpar tudo ao redor dele. E aí ele vai ser irresponsável, enfim. E o outro problema, que vem como consequência desse, é o adulto. O adulto que não entende, também não passa por um rito de passagem, né? E não entende o que que é uma vocação, não entende o que que é viver aquilo, um chamado. E aí, o que que vai acontecer? O jovem que vai lidar, perdão, o adulto que não entende os ritos de passagem, ele vai ter que lidar com muitas responsabilidades. Responsabilidade familiar, de filhos, de grana, financeiramente, no emprego, enfim, uma realidade da velhice mesmo, propriamente, ou seja, da degradação do corpo e tudo mais. E aí, o que que vai acontecer nesse movimento? O adulto vai olhar e vai falar: Caracas, como eu queria ser jovem. Então, um baita problema é os adultos que querem ser jovens. Fruto de um rito de passagem inexistente, né? O adulto que quer ser jovem. E aí, se você não tem adultos, é, bom, se você não tem adultos que sabem o que estão fazendo, como é que você vai ter adultos que vivem a vocação para se tornarem sábios? Você não tem sábios. A gente vive hoje no mundo uma crise de sábios. Quem são as pessoas que são realmente influentes, né? Você vai olhar aí os intelectuais, ou, ou os artistas que são tidos como as pessoas mais influentes como sábios, e putz grila, não tinha um pior pra ser sábio? Enfim, quem são os sábios de hoje? Quem são os. Assim, o bom é que a gente procure sábios de maneira curta, não só sábios como ídolos, sei lá, que a gente vê na TV, essas paradas, mas pessoas ao nosso redor, mas dificuldade de ter sábios hoje no mundo. E aí, aquela máxima, se o leão tá morto, as hienas elas vão brigar pelo trono do rei, pelo trono do mais forte. E aí você vai ter um hiena lá como sábio. E aí o outro que vai seguir o sábio, aí foi pro caralho. Entendeu? Enfim. É... E aí ele troca. Esse capítulo é muito bom. Esse capítulo é muito bom. Ele troca pra um outro capítulo. Inclusive, eu acho que esse capítulo que eu não gostei foi escrito pelo Jota, né? Mas enfim. O outro capítulo ele vai falar sobre a coragem, a importância de você ter coragem. E ele fala. Aí já é o Francisco escrevendo, eu não me lembro. Eu acho, né? Sobre a coragem, eu vou propor um exercício pra vocês agora. Eu não faço dever de casa, mas. Não passo dever de casa, mas vou passar hoje. Que é simplesmente você pensar na sua vida qual foi o momento que você teve que tomar coragem pra fazer alguma decisão, pra fazer alguma coisa. Certamente, em algum aspecto, algum momento você teve que ter coragem. Algum momento ali você teve que ser corajoso. E quando a gente encontra a vocação, quando a gente encontra a coisa pelo qual a gente deve gastar a nossa vida, isso acaba aumentando a coragem, né? É uma coisa quase externa. E a maneira com a qual você pode ter coragem começa até pela sua postura corporal. Lembrando o capítulo 1 do livro do Jordan Peterson, né? Que foi a nossa primeira resenha. Que é costas eretas e ombros para trás. Sobre esse capítulo só tenho isso a falar. E aí ele começa a fazer uma análise sobre as músicas e os livros, e eu já tô me encaminhando pra fechar esse vídeo, que o último ficou muito longo, esse também talvez fique, mas enfim. Que ele fala de três músicas, que é a música Roda Viva, do Chico Buarque, a música That's Life, do Frank Sinatra, e Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Na primeira música ele conta, na verdade eu não vou, eu não vou explicar as músicas, senão vai ficar demorado. Vou colocar aí no link, vocês escutam, mas eu vou dar uma análise. Bom, na primeira música é uma música pra quem é imaturo, que simplesmente vai viver na vida e simplesmente vem uma roda viva e leva tudo aquilo que você tem e você sofre com aquilo.
That's Life é uma pessoa um pouco mais madura, que já tá mais conformada com as coisas que acontecem. Então, se alguma coisa deu muito merda, é a vida. E Blowing in the Wind é uma música do Bob Dylan que diz uma pessoa que alcançou a maturidade que ela alcançou, o entendimento de que a resposta da vida tá no vento que sopra, não numa coisa de preto no branco, ganhador, perdedor. Não, a vida ela não é feita disso, a vida é feita de um vento que flui, basicamente é isso. E aí os três livros finais, o primeiro livro, O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro é muito bom, eu li no outro ano, não vou fazer resenha dele. Mas eu só digo que esse livro é bom porque essa análise aqui me ajudou muito. Porque esse livro eu não gostei da primeira vez, mas é porque ele conta a história de um jovem que é muito imaturo, não sei o que, não sei o que, e você vai sofrendo junto com ele. E eu tava sem paciência pra sofrer com ele. Por mais que eu seja professor de jovem, eu consigo entender o mundo deles. Eu acho que eu fiquei meio sem paciência pro bendito personagem. Depois uma pessoa, um outro livro que é A Linha de Sombra, que é uma pessoa que não é mais imaturo, mas é chamada a dar um passo a mais, e o último é uma pessoa que é madura. Então você percebe que ele faz uma progressão tanto na música quanto nos livros, né? Começa com uma pessoa imatura, uma pessoa um pouco mais madura e uma pessoa madura, bem madura, né? Enfim, eu não resolvi não falar desses três últimos aí pra não ficar muito vasto, mas eu vou colocar na descrição pra vocês o link. Eu não sei se isso é uma resenha, eu não faço ideia do que isso aqui é, mas é o que eu tenho feito e eu vou fazer desse jeito. Amém. Esse livro aqui eu dou a nota 9 de 10. Foi quase 10 de 10. Eu só achei 9 de 10 porque esses últimos capítulos que ele fala dos livros, eu não li os outros livros. Voo Noturno e A Linha de Sombra, então ficava um pouco perdido. Se eu tivesse lido, tava bom. Tava maravilhoso, na verdade. Mas eu não li, então acabou ficando um pouco maçante pra mim. Mas então é isso. Um abraço, não tenho mais nada pra dizer. E perdão pela voz chiada. Valeu!